Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tema do Dia. Meu nome é Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Eduardo Massa, editor do Gol, que é o nosso portal irmão, portal do Brasil, para analisarmos a crise, se podemos assim apelidar, do futebol brasileiro, desde o reatar do panorama nacional no Brasil, depois do Mundial. Tem havido aqui uma pequena crise de identidade, alguns jogos têm sofrido algumas críticas, por isso, Eduardo, bom dia. Antes de mais, pergunto-te qual é a principal fonte destas críticas? Porque é que elas estão a surgir neste momento? Olha, a principal fonte dessas críticas é o futebol atual pós-Copa, tá? Esse recorte, depois da Copa do Mundo, depois do Mundial, tem sido um recorte tenebroso de futebol. Essa que é a realidade, não tem como a gente falar de outra forma, de uma forma melhor. O futebol jogado no Brasil depois desse Mundial tem sido de uma qualidade lamentável. Dos 26 jogos, por exemplo, do Brasileirão, 11 terminaram em empate. Na Copa do Brasil, que extraordinariamente foi disputada no fim de semana, normalmente ela é disputada às noites, no meio de semana, nós tivemos 16 clubes em campo, 8 jogos, e apenas 5 marcaram gols, tá? Nós tivemos 4 0-0, 1-1, então foram jogos com uma qualidade realmente sofrível. Agora, falar em crise do futebol brasileiro talvez seja um pouco um exagero, né? Até porque nós temos que tentar entender o que é crise, né? O que é crise? É uma crise financeira? Nós temos clubes em crise financeira, nós temos o Corinthians, o São Paulo, principalmente os clubes de São Paulo, fora o Palmeiras, nós tivemos o Botafogo, todos com transfer bans, né? Ou seja, impedidos de contratar por problemas financeiros. Mas ao mesmo tempo nós temos um Palmeiras e um Flamengo que tem capacidade de lutar no mercado contra praticamente qualquer clube de médio porte do mundo, né? Fora os gigantes. E nós temos ainda um domínio absoluto no mercado sul-americano. O Brasil hoje é o grande mercado, né? Domina não só em termos financeiros, como de resultados também, né? Em toda a América do Sul. Então a crise financeira é relativa, porque nós nunca gastamos tanto em contratações. O Paquetá é o maior exemplo, 40 milhões para o Flamengo, mas tivemos vários outros no Cruzeiro com contratações milionárias, o Palmeiras com contratações milionárias, tirando os jogadores da Premier League, né? Então no lado financeiro isso não é verdade, tá? No lado competitivo, também não é exatamente a realidade. No ano passado, a gente viu os clubes brasileiros fazendo um bom Mundial de Clubes, o Fluminense terminando em 4º lugar, o Botafogo vencendo o PSG, o Flamengo vencendo o Chelsea. Então não é exatamente uma crise de qualidade técnica também, tá? Em termos de competitividade, a crise passa pela polarização, e que no Brasil a gente fala muito do medo da espanholização, né? Que é uma coisa que o Brasil sempre teve de diferente, o futebol brasileiro. Nós temos muitos clubes grandes, né? Nós temos muitos clubes que almejam o título, não todos ao mesmo tempo, isso não existe. Normalmente nós temos 2 clubes que despontam, mais 3 ou 4 que têm boas equipes e que podem ser candidatos ao título, mas isso varia de ano a ano, né? Porque é uma competitividade muito grande. Essa crise nós temos. O Palmeiras e o Flamengo têm dominado o Brasil e a América do Sul como um todo desde pelo menos 2019, né? E isso tem a ver com esse momento de bonança do Flamengo financeiro, um ajuste de contas depois de uma década difícil, e um Palmeiras que também já vinha vencendo muito antes do Abel e que cresceu ainda mais depois do Abel, tá? Então essa é uma crise que nós temos. Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro conseguiram quebrar essa bolha, mas não têm sido muito consistentes nisso, né? Então é muito estranho para o brasileiro ver essa polarização. Ao mesmo tempo é cíclico. No Brasil a gente teve momentos de domínio, por exemplo, do São Paulo, em que se falava que o São Paulo seria o clube para dominar, para ser hegemônico no Brasil, e depois hoje o São Paulo vive um momento como esse. Então nós estamos acostumados com isso também. É difícil prever quando esse ciclo vai acabar, mas a história do futebol brasileiro mostra uma tendência a que isso ocorra, tá? E tem a questão técnica mesmo, né? A questão técnica ela é mais clara nesse momento pós-Copa. Nós tivemos jogos muito ruins, né, tecnicamente falando, e que eu acho que passa muito
por essa parada técnica do Mundial foi aquele momento em que todos ajustaram a defesa e voltaram um pouquinho mais covardes, talvez, depois dessa paralisação. Eduardo, falaste aqui que temos assistido a jogos, muitos empates, aliás, 0-0 também, e apesar de teres rejeitado aqui algumas crises que foste mencionando, eu pergunto-te se achas, na tua opinião, existe uma crise de identidade no futebol brasileiro. Eu acho que existe uma evidente crise fora dos gramados também. Acho que existe uma crise que não é exatamente de identidade, porque tem a ver com a identidade do futebol americano, nós não estamos falando de jogos que a bola rola pouco tempo, muitas faltas, arbitragem truncada, muitas reclamações, muita pressão sobre a arbitragem. Esse é um momento em que o futebol está ficando em segundo plano e a gente vê muita polêmica. E eu acho que o Mundial trouxe um pouquinho também essa comparação, porque foi o primeiro Mundial que a gente teve essas leis que a gente chama de leis anti-cera, né, anti-perda de tempo. No Brasil e no futebol sul-americano, infelizmente, essa é uma cultura que era até valorizada até um tempo atrás, que é a cultura da catimba, essa cultura que internacionalmente fala-se muito da Argentina, de você ganhar o jogo também fazendo com que o jogo corra a seu favor, com um jogo mental, um jogo às vezes violento, muito parado, de cadenciar o jogo quando é necessário, com muitas faltas, bolas paradas. Acabar com o ímpeto do rival. O rival cresce, você para o jogo, você comete aquela falta, você reclama com o juiz, você tenta ganhar o favorecimento do juiz, do árbitro a partir dessas reclamações, né, dessa pressão. Então isso é uma coisa que talvez seja anacrônica, né? E fica cada vez mais evidente quando você sai de um Mundial em que você teve muita bola rolando, né? Você teve muito jogo acontecendo e você teve uma lei, né? Você teve arbitragens que coibiam essa perda de tempo, né? E no Brasil os árbitros, por exemplo, têm que lidar com uma realidade completamente diferente, né? Em que você, para cobrar um livre, né, depois de uma falta, às vezes perde-se 2, 3 minutos. É um jogo chato nesse sentido, né? E isso fica mais evidente depois do Mundial. Avancemos então com um olhar para a tabela do futebol brasileiro. O Palmeiras de Abel Ferreira vai isolado no primeiro lugar, 8 pontos de vantagem, salvo erro, tem um jogo a mais que o Flamengo. Eu pergunto se isto merece alguma contestação também. Não, o Abel faz um trabalho bom no Palmeiras, como tem sido, e o Palmeiras esse ano tem um elenco forte, um plantel muito coeso e com bons jogadores, bons reforços, como o Arias, tem o Andrés que faz também um bom campeonato, você tem jovens como o Alan que tem um potencial imenso, né? Então é um time muito forte, não necessariamente é brilhante. A passagem do Palmeiras, do Abel pelo Palmeiras, não tem sido marcada exatamente por um jogo vistoso, um jogo bonito, mas é sempre um jogo muito seguro. E eu acho que as críticas às vezes são um pouco exageradas quanto ao pragmatismo de Abel, porque são jogos em que ele tem um controle a maior parte das vezes, né? E em contraponto, o grande rival é o Flamengo. E o Flamengo de Leonardo Jardim não alcançou o patamar que achava-se que ia alcançar, porque tem até um elenco mais forte do que o do Palmeiras, talvez não tão equilibrado, né? E temos muitas críticas em relação ao Leonardo Jardim nesse momento, porque ele não conseguiu melhorar o Flamengo em relação ao que era o Felipe Luiz. E se criticava o Felipe Luiz por ter um jogo de posse de bola que às vezes não consegue produzir tanto ali no terço final, não consegue produzir tantas oportunidades de gol claras quanto a posse indica, o Leonardo Jardim é muito mais vertical, mas também não consegue. Ou seja, tem menos bola e cria-se também poucas chances claras em relação ao domínio que se espera do Flamengo, tá? Que isso fique claro, tá? Agora, voltando ao Abel, eu acho que ia falar um pouquinho da crise do futebol brasileiro.
Há de se falar que essa crise passa um pouco pelo domínio Palmeiras-Flamengo, que é um domínio que quebra um pouquinho essa questão da competitividade, mas é também pela cultura que o Abel trouxe para o Brasil. Tá? E eu não estou falando aqui de cultura de jogo, que nisso o Abel é inquestionável, mas a cultura de transformar arbitragens e eventos fora de jogo em estratégia competitiva, tá? Porque reclamar de arbitragem no Brasil sempre se reclamou, né? Ter dirigentes, diretores de clubes falando de arbitragem sempre se teve, mas sempre se foi um complemento, né? O Abel traz isso para o centro da discussão, tá? O Abel transforma isso em estratégia de jogo. Se a gente fala tanto dessa cultura sul-americana da catimba, o Abel trouxe o que há de pior nesse sentido, tá? Então, de tantas coisas boas que trouxe o Abel para o futebol brasileiro, essa, né, é o contraponto, né? Cada jogo que o Palmeiras perde é um jogo em que a arbitragem é questionada, que o futebol brasileiro é questionado de alguma forma, que a idoneidade do comando do futebol é questionado, tá? Em campo você vê essa pressão dos jogadores, então é diferente e isso parece que contaminou muito o jogo no Brasil. Era uma discussão que era complementar, que existia, mas que agora virou estratégia competitiva, né? E a gente vê isso nesse retorno também do Mundial, tomar um patamar que é muito complicado, com trocas de acusações entre Flamengo e Palmeiras, principalmente, que tentam monopolizar esse discurso, né? Mas outros clubes também, né? Por exemplo, o jogo contra o Vitória foi um caso muito claro em que você tem uma arbitragem polêmica. Teoricamente você tem um Vitória o torcedor muito doído com o que aconteceu durante o jogo, e o Palmeiras faz uma guerra com o Vitória mirando o Flamengo, tá? Por quê? Porque a luta dele pelo título não é com o Vitória. O Vitória, a luta é para manutenção, para ficar na elite do futebol brasileiro, né? Mas ele transforma isso numa estratégia. Para quê? Para tentar favorecimento em outros jogos, para tentar pressionar arbitragens, né? Ele cita sempre erros até a favor do Palmeiras. Aconteceu no ano passado. E ele continua a citar, ele citou essa semana, né? Ele a dizer que o Palmeiras paga por ter sido beneficiado, né? E que agora paga com arbitragens que não são tão boas para ele. Então, e isso de transformar a arbitragem, fazer mind games com a arbitragem, não sobre futebol, é uma coisa que não é muito bem vista hoje, né? E que certamente é ruim para o futebol brasileiro. Gostava de aprofundar aqui a parte do Flamengo. Disseste que as expectativas eram elevadas, então naturalmente pergunto-te se este capítulo com o Leonardo Jardim pode ser considerado um fracasso. Eu acho que o fracasso talvez seja uma palavra muito forte, mas é um pouco decepcionante, tá? É decepcionante porque o Felipe Luiz fez uma temporada muito forte no ano passado e o Flamengo dava indícios de queda de rendimento normal depois de uma temporada com muito sucesso. É muito comum isso acontecer. Com o Leonardo Jardim esperava-se que desse uma chacoalhada nisso, até pela mudança de visão de jogo, né? O Felipe era um Flamengo que dominava, não era nem sempre vistoso, nem sempre produzia tanto, mas dominava todos os rivais. O Leonardo Jardim tem uma postura muito mais reativa, né? Que até é um pouquinho estranha para um clube que tem o melhor elenco do Brasil ao lado do Palmeiras, né? Ou seja, tiveram jogos no início, principalmente da passagem, em que o Flamengo dava a bola para o rival para jogar em transição, para jogar em contra-ataque, o que não se espera muito de um time que é superior à maior parte dos seus oponentes, né? Então o Leonardo Jardim acho que já saiu um pouquinho disso, consegue ter um pouquinho mais de variedade tática, mas não tem conseguido resultados tão bons. 8 pontos do Palmeiras é algo que não se esperava nessa altura, longe de ser definitivo, mas não se esperava. O Flamengo caiu para o Vitória na Copa do Brasil, né? Que já tinha sido uma decepção do Leonardo Jardim no ano passado com o Cruzeiro, e eu acho que isso para o Flamengo já é delicado. Você tem uma equipe que teoricamente briga em 3 frentes, Copa, Libertadores e Brasileirão, já ter abandonado uma, e na outra está em uma situação
de desvantagem grande para o grande rival, que o Palmeiras dificilmente vai ceder tantos pontos assim, né? E o Flamengo também dificilmente vai conseguir, nenhum clube no Brasil consegue sequências de vitórias assim para conseguir 8 pontos, né, de diferença, é muita coisa. Dito isso, eu acho que ainda é cedo falar em fracasso, né? Ele pode ganhar uma Libertadores ao fim do ano, e o Flamengo segue entre os favoritos para isso. O Flamengo segue lutando pelo título, e terminar em segundo não é exatamente um fracasso, embora é o que se espera de Palmeiras e Flamengo, terminarem um em primeiro e o outro em segundo, né? Eduardo, para fechar este tema de dia, fazendo aqui uma pequena ligação a Portugal, tem existido nos últimos anos um investimento nos treinadores portugueses, salvo erro são 6 que atuam agora no Brasileirão, espero não estar enganado, por isso eu pergunto-te se no futuro vai haver, na tua opinião, achas que vai continuar a haver este investimento de treinadores portugueses? Sim, eu acho que o investimento em treinador português veio para ficar, tá? A questão é a gente entender que treinador português é esse, né? Porque nós temos os que já entraram no mercado brasileiro, como Luiz Castro, o Arthur Jorge, e eles vão estar nessa rotação dos grandes clubes, né? Se eles quiserem, se eles aceitarem, se as propostas forem condizentes com o tamanho deles. Mas a gente já percebeu no Brasil que você não tem uma solução mágica, né? E colocar todos os treinadores portugueses numa caixa, treinador português, não existe. O Jorge Jesus é completamente diferente do Abel, né? São estilos completamente diferentes, visões de vida e de jogo completamente diferentes. Um não lê um livro sobre futebol, né? E o outro vai a bibliotecas e dizer que o jogador tem que ler para aumentar e que ele se tornou um melhor jogador pela cultura que ele tem fora de campo. Um gosta de um futebol vertical e ofensivo, o outro um futebol mais seguro e sustentado, né? Então cada treinador tem sua história, tem seu perfil, né? E eu acho que o mais difícil e começa a acontecer é o dirigente brasileiro, dos grandes clubes brasileiros, entenderem que perfil eles querem, né? Mas o mercado para o treinador português está aberto, né? E se tiver um treinador português dentro desse perfil, ele vai ser considerado e nós vamos ver sempre. Eu duvido que no futuro próximo a gente não veja um brasileiro com pelo menos 2 ou 3 treinadores portugueses para a próxima década, tá? Eu acho que isso, como sempre, vai depender de geração de treinadores, tanto brasileiros quanto portugueses, né? Vai depender também do momento desses treinadores, quando esses treinadores quiserem dar um salto para outras ligas e que pagam mais, como a Arábia Saudita, ou se conseguem dar um salto para um clube grande de uma Premier League, né? Mas o mercado brasileiro para clubes médios e pequenos da top 5 da Europa ainda é competitivo, né? Os técnicos no Brasil ganham muito bem, fala-se a mesma língua, tem uma cultura de futebol que a maior parte dos técnicos aprecia, né? Então às vezes vale mais a pena você estar no mercado brasileiro do que estar num clube pequeno, mesmo na Inglaterra, que é hoje talvez o grande sonho da maior parte dos técnicos, né? Veremos o que o futuro nos reserva. Obrigado, Eduardo, obrigado a todos que nos assistiram. Ao contrário do futebol brasileiro, que já está em andamento, o futebol português arranca apenas esta sexta-feira, com um jogo entre Estoril e Famalicão. Já está disponível o nosso Apostase, mais uma edição do nosso Apostase, por isso passem 00.pt, dê os seus palpites, os resultados, os marcadores e a primeira equipa a marcar. Há muitos prémios à mistura, por isso não perca tempo. Fique connosco, fique com o 00.